Salve, salve, galera! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nesta segunda-feira, 3 de outubro de 2022, conforme o nosso cronograma, dia de nossa APS em Gestão Empreendedora. Estão comigo aqui da UGV, aí meus amigos de União da Vitória, Engenharia Agronômica, quarto período, do Centro Universitário Campo Real, meus queridos e queridas do curso de Engenharia Agronômica, quarto período, e também do curso de Medicina Veterinária, sexto período. Sejam muito bem-vindos a esse nosso início, né? Apesar que nós tivemos na semana passada as nossas devolutivas, muitos, né, me chamaram com relação a algumas dúvidas sobre notas, sobre provas, sobre atividades. Espero que eu pude ter sanado a grande maioria das dúvidas de vocês. Pois bem, então vamos iniciar com o nosso conteúdo do segundo bimestre da nossa disciplina. Espero que até aqui, né, nosso último encontro, quando a gente fez, né, a nossa devolutiva, espero que até agora a nossa disciplina esteja sanando, esteja propiciando, né, novos conhecimentos a cada uma de vocês, futuros engenheiros agrônomos, agrônomas, futuros médicos ou médicas veterinárias. Espero que a gente consiga ou esteja conseguindo repassar para vocês o maior número de informações para que vocês possam, né, de uma maneira ou de outra, no mercado de trabalho, muitos aí com a veia empreendedora possam, né, colher frutos aí num futuro bem próximo de algo que a gente trabalha quase todos os dias, que é uma gestão de empresas. Independente de que independente de que empresa, a gestão sempre vai ser a mesma, né? Mas independente de que empresa, independente de que ramo, eu quero ter a certeza que eu possa estar contribuindo da melhor maneira possível para cada uma de vocês. Então, beleza? Então, hoje, meus queridos, logicamente, lembrando, né, eu estarei hoje, 3 de outubro, dia de nossa APS, nossa segunda-feira, como todos vocês sabem, né, eu estarei disponibilizando essa videoaula que vocês estão me vendo e me ouvindo nesse momento, além do material de apoio, né, da nossa videoaula do dia de hoje. E, logicamente, né, sempre gosto de reforçar, estarei à disposição de vocês das 19 às 22h40 no grupo do WhatsApp, conforme os nossos, né, combinados, como foi o nosso último bimestre, beleza? Então, vem comigo, vamos lá para os nossos conteúdos do segundo bimestre. E hoje, em especial, eu quero trazer para vocês, já que lá no primeiro bimestre nós falamos um pouco sobre a administração empreendedora, a gente deu alguns exemplos, vocês pensaram um pouco sobre exemplos também de empreendedores, nós trabalhamos teoria geral da administração, nós trabalhamos teorias modernas de gestão, ou seja, nós trouxemos algo aí para que vocês possam pensar, né, sobre como é ser empreendedor, como é ser hoje cada vez mais dentro desse nicho de mercado que vocês escolheram. E vocês sabem, né, no mundo dos negócios, todos os dias mudam, todos os dias tem algum tipo de inovação, tá? E hoje, em especial, para que a gente possa iniciar, né, o nosso segundo bimestre, eu trouxe um exemplo não, né? Um tema hoje sobre plano de negócios. O que é plano de negócios, né? Plano de negócios, meus queridos, nada mais é que um tema, né, dentro da administração, onde você monta uma empresa antes de você abrir. Né? Lógico, na grande prática do empreendedorismo, dentro da área de gestão dos empresários, o que acontece hoje? Você monta uma empresa e você vai modificando, você vai estreitando as arestas, muitas vezes, da sua empresa, no decorrer, enquanto ela está aberta. Só que isso é muito perigoso. Hoje, cada vez mais, né, você com planejamento já é difícil. Muitas vezes você manter uma empresa, você iniciar uma empresa, imagine sem planejamento. E o plano de negócios, ele faz com que você analise
o público no qual você vai atingir, o teu planejamento financeiro, né? Porque a gente vai muitas vezes trabalhando no dia a dia e não se preocupa muito com isso. Como você vai produzir aquele produto ou serviço que você vai disponibilizar ao mercado. Então, dentro do plano de negócios, né, há essa preocupação de nós analisarmos a nossa né, as nossas empresas antes de elas propriamente, operacionalmente, abri-las. Né? Por quê? Porque também a gente minimiza, lógico, né? A gente trabalhou no mês passado, quando a gente fala em gestão, planejamento, ou PDCO, lembra lá do PDCO? Logicamente que isso não elimina alguns riscos, né? Faz parte. Mas o plano de negócios ele ajuda a diminuir as incertezas, diminuir os riscos no qual nós passamos dia a dia pelas nossas empresas dentro na área de gestão. Tá? Então eu vou trabalhar esse tema aqui com vocês, lembrando que vai estar disponibilizado a vocês, já está, né, no Classroom de cada uma de vocês, né, sobre plano de negócios, a arte, né, de você montar a sua empresa antes, para depois não ir para o mercado. Por que também isso? Para você não virar estatística. Há pesquisas aí que média de 55, 60, chega até 60, algumas pesquisas 65%, de que empresas fecham antes de 2 anos, de micro e pequenas empresas, fechem antes de 2 anos no Brasil. Isso antes da pandemia. Lógico, então para que você não entre nessa estatística, o plano de negócios ela é uma ferramenta, né? Tipo assim, ela é uma ferramenta no qual você sabendo utilizar, logicamente, vai te dar frutos, né? Você vai trazer, poder compartilhar, poder analisar a sua empresa, perceber que tipo de produto ou serviço é uma determinada região, ou seja, você tem que planejar. Dentro da administração, vocês viram, né? As grandes áreas, mas tem a administração estratégica. O que é administração estratégica? É pensar em seu negócio, pensar em sua empresa, antes de tomar qualquer tipo de decisão. Temos que tomar decisões? Sim, logicamente, né? Nós tomamos decisões todos os dias em nossas vidas, tanto profissional como pessoal. Só que, lógico, quando você se programa, você se planeja, os riscos, né, a gente minimiza cada vez mais e a gente sabe que no mundo corporativo, às vezes um erro que você possa cometer sem planejamento, você consegue pelo menos minimizar o seu impacto, tanto financeiro, pessoal, de mercado e assim por diante, tá? Então, peço licença aqui a vocês, meus queridos, agora vou compartilhar a minha tela com vocês nesse momento, para que a gente possa trabalhar o materialzinho e lembrando, está no Classroom de vocês esse material a partir das 19 horas. Então, quem está me vendo e me ouvindo nesse momento, né, já está vendo esse material, essa videoaula que está aparecendo aí para vocês. Então, aqui, creio que está sendo compartilhado a minha tela com vocês. Então, 3 de outubro de 2022, temos acadêmicos do Centro Universitário UGV aqui conosco, Centro Universitário Campo Real, Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária, né? E como só para que a gente possa começar, né, o que é o plano de negócios? O plano de negócios, ele segue também um roteiro no qual a gente tem que trabalhar, né, para analisar as nossas empresas, mas nada sai, né, de todo esse contexto que está aqui, dentro dessas especificações que está aí na sua tela. Por exemplo, um sumário executivo, uma análise de mercado, ou seja, onde que eu vou atingir, que público que eu vou atingir, um plano de marketing, né? Como que eu vou ser visto pelos meus consumidores, como eu vou ser visto pela sociedade, como eu vou ser visto pelos meus fornecedores, um plano operacional, ou seja, né? Eu trabalharei, analisarei o mercado no qual eu vou produzir produtos e serviços, e logicamente que eu tenho que entregar esses produtos e serviços. Ou seja, eu preciso ter um plano operacional diante disso. E, logicamente, não, por último e não menos importante, o plano financeiro. Tudo tem investimento, você tem alguns custos, mas, logicamente, que o objetivo
atividade ou um faturamento melhor, né? Então, isso aqui é o escopo de trabalho do nosso plano de negócios, né? E o que é um plano de negócios, né? É um documento como outro qualquer, utilizado muito hoje no mundo dos negócios. Por exemplo, você vai pegar, solicitar um empréstimo bancário. Muitos dos bancos, das instituições financeiras, eles solicitam o plano de negócio da tua empresa. Porque a partir do plano de negócio, né, ele vai analisar se você tem potencial, chance, se você tem um potencial teor de pagamento, né, para que eles possam te emprestar algum tipo de dinheiro. Então, assim, tem toda essa preocupação, né? Então, é um documento no qual descreve por escrito os objetivos de um negócio. Creio que muitos de vocês, por exemplo, desde lá quando vocês iniciaram, desde o primeiro dia de aula, vocês têm um objetivo: se formar engenheiros, engenheiras agrônomas ou médicos, médicas veterinárias. Acredito que seja isso, né? E quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados? Diminuindo os riscos e incertezas. Aquilo que eu falei para vocês, ele não elimina os riscos e incertezas, mas ele diminui drasticamente. E por que quais passos? Por exemplo, lá vocês têm, né, o objetivo de se formarem, né, durante os 5 anos da graduação de vocês. Mas para que isso aconteça, tem caminhos, tem passos para que desenvolvam, de ter disciplinas, de ter provas, de ter trabalho, de ter cursos, né, de ter horas e assim por diante, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Todos os dias vocês têm que trabalhar, têm que estudar, e assim, ó, são passos, são caminhos que vocês irão atingir, vocês terão que percorrer para atingir o quê? Um objetivo, que é o quê? Se formar no curso de graduação, medicina veterinária ou engenharia agronômica, correto? Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. Aquilo que eu falei para vocês. O plano de negócios nada mais é um documento, mas que você tem todo o direito e tem que errar ali no plano de negócio. Porque a partir do momento que você monta uma empresa, você abre as portas da sua empresa, logicamente que você quer cada vez mais faturar mais, né? Que dê tudo certo nos objetivos do negócio, missão e valores e assim por diante, mas você muitas vezes você não tem uma segunda chance para errar lá no mercado, né? Lá onde no mundo dos negócios. Ou seja, então se for para errar, erre, né, no plano de negócios, né? E por que ele é importante, né, para a minha empresa? O plano de negócio é importante tanto para quem está abrindo o negócio, né, que eu vou me formar, né, na instituição, ou seja, depois que me formar, vou montar minha empresa. Como também ele é importante para quem está ampliando o empreendimento, ou seja, vou montar uma filial, vou trabalhar, vou aumentar o meu estoque, vou aumentar a minha carteira de clientes, ou seja, eu preciso desenvolver um plano, de negócios onde informe para que eu possa buscar esses investimentos, onde eu informe, ter argumentos, né, para que seja concedido um empréstimo, para que eu possa contratar pessoas, ou seja, todo essa questão de ampliar o empreendimento. Vale destacar, né, aquilo que eu falei para vocês, que esse planejamento não elimina os riscos, mas evita que sejam cometidos pela falta de análise, né? Então, como eu falei, ele não elimina todos os riscos, mas ele diminui. E diminui muitas vezes drasticamente, né? Diminuindo as incertezas do negócio. Porque todos nós temos o mundo dos negócios é incerto, né? Você vai montar uma empresa, uma agropecuária, vai montar um frigorífico, vai trabalhar como consultor, ou seja, tem N possibilidades para que você possa trabalhar. Qual o melhor lembrando que é nesse momento. Por isso que o plano de negócio não pode ser estático muitas vezes, ele tem que ser sempre reformulado. Por quê? Porque o mundo dos negócios ele é sazonal. O que é sazonalidade? Hoje está aqui, amanhã está aqui, depende muito de interferências externas, né? Desde política, desde economia, desde clima, né? Desde região, de geografia, ou seja,
depende de muitas coisas. E o plano de negócios serve para nos dar o norte, né, para que a gente possa desenvolver um melhor trabalho sobre isso, né? Organiza as ideias de um novo empreendimento, orienta a expansão das empresas já em atividade, aquilo que eu falei, apoia a administração do negócio, seja em seus números, seja em estratégia, seja, preciso aumentar o meu negócio, mas será que é aumentar fisicamente ou aumentar números? Mas para aumentar números eu preciso de ter investimento, eu preciso contratar pessoas, ou seja, tem diversas formas para que você possa aumentar, né, e definir essas estratégias. Facilita a comunicação entre os sócios, entre os funcionários, entre os clientes, entre fornecedores e parceiros e assim por diante. Capta recursos, tanto financeiros, né, a gente até fez, né, tem uma atividade que nós fizemos, né, aulas que nós fizemos no mês passado, a gente fala que recursos não necessariamente sejam só financeiros, mas nós temos recursos humanos, temos parcerias, ou seja, a gente tem diversos tipos de recursos que, através do plano de negócios, iremos captar, né? Então, aqui, de tudo isso que eu te falei, essa imagem, ela representa o que é um plano de negócios. Diminui os riscos, é uma base para uma empresa, porque você não começa, aquelas famosas frases facebookianas, você não começa o prédio pelo alto, né? Você começa pela base, ou seja, tem que ter uma base para uma empresa, ou seja, uma empresa no papel primeiro, né? O papel aqui, né? Ter uma empresa no papel, isso é muito importante para que depois você possa construir, para que depois você possa trabalhar, né, fisicamente falando, comercialmente falando, no mercado falando, né? Mostra o caminho a ser seguido diante disso e, logicamente, né, como todo objetivo de uma empresa, facilita alcançar os objetivos, tá? Iniciando o plano de negócio, tem certas etapas, por exemplo, conhecer o ramo de atividades, definir produtos e analisar o local de estabelecimento, constituem algumas medidas que o empreendedor tem de levar em consideração na hora de montar o seu negócio. Né? Conhecer o ramo de atividades, vamos lá, agropecuária, né? Tá. Definir produtos. Você vai ser um lojista, você vai ser um consultor, né? Você vai ter uma assessoria, ou seja, você tem o ramo de atividades, o agronegócio, a agropecuária, pecuária, a agricultura, mas daí você vai definir que tipo, né, de produtos, estabelecimentos que você vai trabalhar nesse instante. Se você observar, a gente sabe que tanto Guarapuava, que tem, né, acadêmicos e acadêmicas de Guarapuava região, como aí de União da Vitória, né, a gente sabe que às vezes o ramo de atividades é o mesmo, mas produtos e serviços são diferenciados. Por quê? O público-alvo é diferente muitas vezes, né? Aqui é um tipo de público-alvo e lá em União da Vitória, lá em Porto União, na região onde vocês estão, né, é um outro tipo de público, ou seja, o que se aplica aqui em Guarapuava, tanto na medicina veterinária como na engenharia agronômica, não se aplica os mesmos produtos e serviços dependendo do público, lá em União da Vitória, ou aí em União da Vitória, né? Então você tem que ter essa dimensão de conhecer primeiro como é que é teu ramo de negócios, como é que é o teu negócio diante da tua região, né? E analisar mercado, né, é uma das etapas principais do plano de negócios. Quem são os meus clientes, né? Quem são os meus concorrentes? A gente muitas vezes pensa, mas por que eu vou conhecer os meus concorrentes? É importantíssimo. Não copiá-los, não tentar derrubar eles, mas você conhecer quem são, porque hoje, praticamente, se você for analisar, muitas vezes você tem concorrentes internos. Vamos lá, vocês, por exemplo, na turma de vocês, queira vocês ou não, vocês são concorrentes internos, não são? Depois de vocês se formarem, cada uma de vocês serão profissionais, tanto na medicina veterinária, como da engenharia agronômica, que em determinadas regiões, vocês vão competir, ou por clientes, ou por mercado de trabalho, ou por consumidores de produtos e serviços, ou seja, vocês são concorrentes de uma forma ou de outra, mas também tem concorrentes externos, como daí tem também concorrentes de fora da cidade, de fora da região, de fora do estado, de fora do Brasil, ou seja,
Você tem que saber quem são os teus concorrentes. E também fornecedores. Hoje a gente trabalha muito com a tal de logística, né? Você não fazer estoque de produtos porque para você comprar, ou seja, dentro de uma logística que nós temos, muitas vezes você pede um produto para chegar no outro dia, às vezes é essa possibilidade, mas quem são esses fornecedores? Como eles podem nos atender em Guarapuava, em Porto União, em União Vitória, em Cantagalo, em Candói, ou seja, tem fornecedores para isso, né? Além de oferecer quais são os produtos ou serviços, né, que você vai ofertar para esses nossos consumidores, definindo o seu público-alvo e como chegar a ele da melhor maneira possível. Você economiza recursos, lembrando, recursos, nós só falamos recursos financeiros, recursos materiais, recursos de mão de obra, tudo dentro de recursos, dando um tiro certeiro por mais objetivo. Lembrando, você não excluirá a falha, né, ou o erro. Você vai diminuir muitas vezes. E o que é esse público-alvo? Né? É aquilo que eu falei. Muitos consumidores aqui na região de Guarapuava, ele é diferente da região de União da Vitória. Ou seja, você tem que conhecer quais são as potencialidades, quais são as fraquezas, quais as oportunidades, quais as ameaças que você tem dentro do teu mercado. Porque muitas vezes, né, eu sempre dou o exemplo em sala de aula, tá? Eu vou montar uma loja de blusas de lã, né? Na Bahia ou na região Nordeste. Eu posso até montar essa loja que vende essa blusa, mas eu sei que o público-alvo não é que está lá. Eu sei que o público-alvo é aqui no Sul, onde o nosso inverno é rigoroso, não é? Então, o público-alvo desse produto ou serviço está aqui, não na Bahia. Agora, é diferente se eu pensar numa indústria disso. Aí você já tem, né, mais oportunidades, muitas vezes, fora daqui do Paraná, fora da região sul, do centro-oeste, nordeste, norte, né, e sudeste e assim por diante. Então, para vocês entenderem, o público-alvo é o público no qual você irá atender, mas isso depende muito da região, da demanda, da oferta de produtos e serviços que você disponibilizar. O plano de marketing, né? Dentro do plano de marketing, o que é isso? Né? Não é só publicidade e propaganda, né? Você tem que entender quais são os desejos e necessidades dos clientes, por isso que a gente, dentro do plano de marketing, a gente tem o tal de 4 P's, que é o preço, promoção, né? Pontos de venda, preço, produto, praça, promoção e preço, né? São os 4 P's do marketing, onde você vai analisar, né? Você vai vender preço ou não? Como que você vai proporcionar esse produto para os seus clientes consumidores? Quais são os produtos? E aonde? Nós sabemos hoje, a pandemia ela proporcionou para nós muitas ideias novas, por exemplo, de empresas que não necessitam de espaços físicos, ou seja, não necessita você estar no escritório, não necessita você estar dentro da empresa, dentro de uma fábrica, não necessita que você tenha uma fábrica, às vezes você só no comércio eletrônico, ou seja, dependendo do nicho de mercado, que você irá atingir. Então, tudo isso, os 4 P's, ele nos ajuda a entender. E além de tudo isso, né, o plano de marketing, como eu falei, não é somente publicidade, não é só propaganda em rádio, é você entender as necessidades dos seus clientes, é você cada vez mais se capacitar, é você ter um diferencial de mercado, ou seja, eu pergunto aí a vocês para vocês analisarem, né? Vocês, quando vocês se formarem, vocês serão os mesmos médicos veterinários ou médicas veterinárias. Vocês serão os mesmos engenheiros agrônomos ou agrônomas que estão no mercado do dia de hoje, ou vocês vão querer ser diferentes? Isso é marketing. Você vai querer fazer o que todo mundo está fazendo, ou você que vai fazer alguma coisa nova? Isso é marketing. Mas para que isso aconteça, eu tenho várias ferramentas, como marketing digital, o buzz marketing, que é o boca a boca, ou seja, tem várias possibilidades, várias ferramentas para que isso aconteça. Perfeito? O plano operacional, ou seja, eu defini qual é o meu público-alvo, meus clientes,
os fornecedores, conheço eles e tudo mais. Agora, tá, eu vou atender essa clientela, essa região. Como? Como eu vou produzir isso? São a localização da empresa, as instalações físicas, eu vou precisar de equipamentos, o que eu vou precisar? Bom, eu vou ser um consultor na região na agropecuária, por exemplo, né, do agronegócio, ou seja, eu preciso de um carro, preciso de me movimentar, ou seja, eu preciso ter um plano operacional para quê? Não adianta eu, Fernando, falar que eu faço isso, 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 se eu não tenho como chegar até o meu cliente, se eu não tenho como entregar os produtos ao meu cliente e assim por diante, né? O plano financeiro, como a gente bem mencionou, ele pode ser usado para concluir suas atividades dentro do planejamento, corrigir distorções, porque faz parte, como eu falei, né? Por exemplo, a gente tem no Mundo do Negócio, costuma falar, tem o antes da pandemia e depois da pandemia, por exemplo, né? Nós em março de 2020, no início, nós sabíamos que tinha pandemia lá em Wuhan, na China, né, que estava lá na Europa, que daí a gente pensava, não vai chegar no Brasil. E chegou. Tanto que ele já está vai fazer aí, né? Já fez 2 anos, né? 2 anos e meio já de tudo isso, vai para 3 anos de pandemia, ou seja, tudo mudou. A gente percebeu que não precisa se deslocar, a gente percebeu que não, você pode comprar dentro da tua casa, você pode receber as coisas dentro da tua casa, desde roupa, desde remédio, desde de comida, né? Então você tem toda essa mobilidade. Então você também tem que entender essa questão de adaptar-se a essas novas variáveis do teu negócio, né? Hoje nós temos vamos falar dentro da agronomia, acredito também, né, dentro da medicina veterinária, acredito não, tenho certeza, a tecnologia a seu favor, mas só que a gente sabe que a tecnologia ela é cara em alguns momentos, né, em determinadas funções, em determinadas máquinas, né, não é qualquer um que tenha disponibilidade, muitas vezes, de ter um tipo de tecnologia em suas empresas. Né? O seu planejamento financeiro deverá responder as seguintes perguntas. Qual o lucro previsto para esse empreendimento? Quanto terei que gastar para abrir o negócio? Quanto deverei ter em caixa? Para manter o bom funcionamento do negócio? Ou seja, vamos lá, eu abri a minha empresa, choveu, né? Eu tive que fechar as portas durante 30 dias. Então, os meus custos fixos durante 30 dias, quanto que eu tenho que ter em caixa se haverá uma catástrofe no qual não entre um cliente na minha empresa? Então, isso tudo tem que ter planejamento, né? Qual a quantidade a ser vendida para que a minha empresa não tenha prejuízo? Ou seja, quanto que eu terei que atender, quantos produtos de vender, para que pelo menos os meus custos sejam sanados. Né? Então, tudo isso, o plano financeiro, né, ele deverá responder. A gente está falando aqui para dentro de uma empresa, mas também você faz um ajuste aí. Faz dentro da tua vida pessoal também, você tem como trabalhar essas perguntinhas, né? E logicamente que depois de você analisar todas as situações, você vai analisar estrategicamente a sua empresa, né? Ou as suas possibilidades. Os cenários, né? Prever situações, quais caminhos a seguir, quais alternativas a serem adotadas, né? Que cenário possível, por exemplo, amanhã eu vou começar a empreender, tá? Se chover, o que você vai fazer? Você vai parar ou você vai por um outro caminho, vai de guarda-chuva, ou seja, porque a gente sabe, né, que muitas coisas, como eu falei, o mundo dos negócios ele é sazonal, ele não é uma linha reta, né? Não tem essa. Você não sabe o que vai ser daqui a um ano, você não sabe o que vai ser como vai ser amanhã. Como eu falei, a pandemia ela mostrou isso. No início de março a pandemia estava longe. No final de março de 2020, nós estávamos sofrendo as consequências, muitas vezes, econômica, política, saúde, né? E assim por diante. Isso a gente nem vai entrar em méritos, porque todo mundo sabe, né, o que aconteceu e ainda a gente está passando, e ainda as resquícios de tudo isso a gente está passando, né? Então isso faz parte. E nós, como empreendedores, nós temos que estar preparados para isso, né? Lógico que ninguém gostaria da pandemia,
mas também houve oportunidades de negócio dentro da pandemia. Então, aí entra um pouco aquelas frases motivacionais, né? Copo meio cheio, meio vazio, né? Então, a gente sempre tem que analisar tudo isso, né? E, por fim, né, a gente vai avaliar seu plano de negócios. Né? Então, agora, tem que tirar esse plano de negócios, né? Você tem que analisar agora e tomar as decisões, que é isso que nós, como gestores, nós somos, né? Então, e lembrando, o plano de negócio não é estático, não é parado, você tem que remodelar sempre ele. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre modelo de negócio, que é diferente de plano de negócios, né? Então, o plano de negócios é um documento no qual nós vamos montar a empresa, vamos analisar o que vale, o que não vale a pena, para quê? Para, lembre, diminuir os riscos de negócio. Faz parte. Para não entrarmos em estatísticas percentuais de tantas empresas fecham antes de 2 anos, 1 ano, 3 anos, por falta, muitas vezes, de análise, de gestão e, principalmente, né, você pensar na sua empresa antes de abri-la, tá? Então, o plano de negócio ele vem para nos ajudar dessa forma, tá? Então, meus queridos, é isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa segunda-feira, 3/10/2022. Lembrando, estamos aqui com, né, o Centro Universitário Campo Real. Nós temos o Centro Universitário UGV aqui conosco, né, nessa segunda-feira. Os cursos de Engenharia Agronômica, quarto período, tanto o UGV como o Campo Real, como também Medicina Veterinária, sexto período, Campo Real. Todos sejam muito bem-vindos. Então, hoje a gente trabalhou isso, plano de negócio. Então, está já no Class 1 de vocês, né? Essa videoaula que eu estou gravando nesse momento, o material de apoio, esse que eu apresentei para vocês, estará no Class 1 a partir das 19 horas. E estarei à disposição de vocês das 19 às 22h40, costumeiramente, né? No nosso grupo do WhatsApp. Perfeito? Meu muito obrigado, meus caros engenheiros agrônomos, engenheiras agrônomas, médicos e médicas veterinárias. Obrigado por esse espaço. Espero que eu tenha contribuído com esse tema no dia de hoje. Lembrando, estou à disposição. Na semana que vem nós nos reencontraremos, tá bom? Estou aqui no grupo do WhatsApp se precisar. É só chamar. Um grande abraço e até mais.